Olá! Nos dois vídeos anteriores, nós discutimos as limitações do uso da matemática para a gente falar sobre o mundo real, tanto da matemática como de teorias físicas. Mas existe mais uma limitação que vale a pena a gente saber a respeito, ainda que de forma breve, porque entra em assuntos bastante mais complicados do que o nível que a gente está usando, que a gente está tratando as coisas aqui. Essas são limitações que a lógica tem para falar sobre a matemática propriamente dita. Porque como a gente estava discutindo até agora, a matemática pode ser vista como um mundo artificial, onde a gente está criando regras e a gente está verificando que dentro daquele mundo aquelas regras valem ou não. Ela pode muito bem ser como o nosso mundo funciona, pode não ser. De qualquer forma, a gente aparentemente descreve muito bem como o nosso mundo funciona. Ainda assim, disso dá a impressão de que a gente poderia saber tudo sobre o nosso mundo artificial que a gente criou. Afinal, a gente criou as regras, daria para ser possível conhecer tudo dentro daquele mundo, saber o que é verdade, saber o que não é. E na verdade, o que foi verificado é que nem isso. No começo do século XX, até existia uma tentativa que a gente chama hoje de logicismo, de fundamentar a matemática em lógica pura e de provar todos os teoremas e tudo que fosse possível afirmar, tudo que fosse verdadeiro dentro de um campo da matemática, tudo que fosse falso, encontrar formas de demonstrar todas essas coisas para que a gente pudesse conhecer as verdades matemáticas e saber o que são falsidades. Havia até um desejo, provavelmente, de que isso fosse depois estendido para outras áreas, dado que a física é altamente matematizada, talvez houvesse uma esperança de que isso pudesse ser aplicado à física e que a partir da lógica nós conseguíssemos descobrir coisas sobre o mundo real. A gente já viu que isso não acontece, mas não invalida a tentativa de fazer isso dentro só da matemática. Mesmo essa falhou. Ela começou a falhar mais seriamente com o que a gente chama de teoremas da indecibilidade. Os primeiros dois vieram do Gödel, onde ele demonstrou algumas coisas bastante interessantes. O primeiro deles mostrou que não existe nenhuma forma como você poderia criar um algoritmo, um procedimento efetivo, a partir do qual você fosse capaz de provar a verdade, tudo que é verdade e tudo que é mentira dentro de um sistema matemático. Existiriam, portanto, afirmações que seriam indecidíveis. Elas talvez fossem verdade, elas talvez fossem mentiras, mas você não seria capaz de provar que elas são verdadeiras ou que elas são falsas. Teria afirmações dentro da matemática sobre as quais sempre restariam dúvida. Isso se você tiver um sistema forte, consistente, sem contradições, tem uma série de condições, portanto, que são razoáveis para o teorema dele ser provado, mas a partir daí você chega à conclusão de que vão existir afirmações não decidíveis. Mais do que isso, ele também provou que um sistema formal com certas características, dentro desse sistema, você não é capaz de provar a consistência do próprio sistema. Ou seja, você não é capaz de garantir que o sistema não apresente inconsistências se olhando apenas dentro do sistema. Você poderia criar um sistema matemático maior que faça afirmações sobre aquele seu sistema, e dentro desse sistema maior talvez provar a consistência do pequeno. Mas o sistema maior, você não teria como provar a consistência interna dele. Então, com isso, existem limitações. Ele mostrou que existiam limitações no que a gente consegue ou não saber sobre sistemas formais de lógica matemática, sobre sistemas de axiomas e o que é possível demonstrar ou não a partir dele. Um monte de coisa foi feita depois. Você tem teoremas do Tarski que mostraram que não é possível definir o que é verdade dentro de um sistema fechado. Você tem os teoremas de Church e Turing
sobre problemas de decisão usando algoritmos, que também provam que você tem limites do que você consegue fazer e que existem situações em que você não pode nem saber se um computador ou um algoritmo geral virá te dar uma resposta, irá parar de te fornecer uma resposta final ou não. Então, esses sistemas formais, o que foi verificado é que eles são extremamente úteis, você pode provar coisas dentro deles, você pode provar que coisas são falsas dentro deles, mas sempre sobrarão buracos. Você pode tapar alguns buracos recorrendo a sistemas maiores, definindo novas coisas, completando aqueles buracos, mas esses sistemas novos também terão buracos. Terão novos buracos em outros lugares, mas eles sempre vão sobrar. Ou seja, no estado atual do conhecimento da gente, não é só que há limites do quanto a matemática se aplica ao mundo real, porque o que ela fala é sobre esse mundo ficcional dela, mas ela vai ter limites do que ela consegue dizer sobre ela mesma. Esses limites não são terríveis, a gente consegue fazer a maior parte das coisas e nem nunca cair neles. A maior parte dos problemas com os quais a gente se depara, a gente vai lá, resolve e encontra formas de resolver. Mas eles existem. E é importante a gente saber que existem limites ao nosso conhecimento. Existem limites até dentro do mundo artificial da matemática, onde, mesmo que a gente tivesse uma capacidade espantosamente maior do que a nossa, a gente é limitado para provar teoremas, mas mesmo que a gente fosse muito, muito melhor do que a gente é, ainda assim haveria afirmações possíveis de serem feitas em qualquer sistema matemático que a gente não seria capaz de provar se é verdadeira ou falsa. Sempre sobrariam algumas dessas afirmações e a gente ficaria na dúvida se é possível ou não. Okay? E isso só dentro do nosso mundo artificial. Mesmo no mundo criado por nós não somos capazes, como seres humanos, de ter uma onisciência. Existem falhas no nosso conhecimento que não são sanáveis. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, deixem que vocês gostaram, divulguem e até a próxima. Obrigado.